No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Fala, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Bom dia aqui nossos companheiros de estúdio. Bom dia a todos. Estava trazendo aqui a informação da participação do governador João Azevedo num evento lá no BNDES que defende a criação de um fundo para a Caatinga. Se fala muito na questão de desmatamento, nas mudanças climáticas, se foca muito na questão da Amazônia, que é extremamente importante, mas nós temos aqui um bioma que merece atenção. Você já traz esse assunto com frequência, processo de desertificação que é bastante preocupante. É preciso ter dinheiro para combater e mitigar esses efeitos, né? Era um erro gravíssimo eu vou dizer aqui, de ambientalistas, dos setores públicos mesmo que cuidam do meio ambiente, que tinha como biomas ameaçados apenas a Amazônia, a Mata Atlântica, que todo mundo só focava nisso, né? O Pantanal, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, a Amazônia, que quando muito vinha para o Cerrado, né? O Cerrado, as araucárias e as coisas. E ninguém falava do bioma Caatinga, que é extremamente importante por tudo, e tem uma coisa bonito, diferente de tudo que ocorre, podendo servir inclusive para muito. Era uma falta de equilíbrio nessa história toda. Esse tema começou a entrar realmente, a Caatinga começou sendo focada nos últimos anos e está. Por exemplo, aí os governadores do Nordeste conseguiram chamar a atenção para esse tema, nas reuniões que fizeram nos últimos anos, e tem um foco agora que é para cuidar fazer um grande programa para cuidar da preservação da Caatinga, reverter a questão, que é um ponto do desmatamento, da desertificação. E a Paraíba, não está colocado, a Paraíba vai coordenar, o governo da Paraíba vai coordenar parte desse programa de estudos, de elaboração de organizações para cuidar disso. Por isso que o governador João Azevedo, o que ele fez? Olha, é preciso criar um fundo específico para cuidar da Caatinga. Da mesma forma que tem um fundo amazônico. Sim. Da mesma forma que tem outros fundos. Então tem que criar o fundo aqui. E o BNDES está cuidando um pouco disso. Eu acho que vai sair um fundo específico para poder garantir e preservar a Caatinga. Vamos trazer a questão da reforma tributária. A noite de ontem foi muito movimentada em Brasília para a votação da proposta ali de regulamentação da reforma tributária. Toda uma polêmica foi gerada com a inclusão ou não da carne, né, no pacote ali de isenções da cesta básica, ou se seria através do cashback, enfim. Acabou que o texto foi votado e comemorada essa aprovação pelo relator da PEC da reforma tributária, Agnaldo Ribeiro. Ele comemorou especificamente a questão da carne que acabou entrando nesse pacote da cesta básica. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos muito felizes hoje. Acabamos de aprovar agora a proteína na nossa cesta básica nacional de alimentos. Era aquilo que a gente queria. Nós lutamos durante todo esse processo para criar uma cesta básica nacional de alimentos, sobretudo para os que mais precisam no nosso país, e conseguimos incluir agora a proteína animal. Por exemplo, então todos vão ter acesso à carne com alíquota zero. Nós vamos agora acompanhar esse trabalho no Senado Federal, onde nós já havíamos também construído esse texto quando da emenda constitucional, para que a gente possa, graças a Deus, ter uma reforma tributária que impacte positivamente na vida de cada brasileiro, na vida de cada paraibano, de cada paraibana. Além de Agnaldo, também votou favorável Messinho Lucena, também do Progressistas. A bancada do Republicanos, que é liderada por Hugo Mota, também deu votos importantes. Todos os do Republicanos da Paraíba votaram a favor.
E o líder Hugo Mota se pronunciou sobre esse tudo assunto. Vamos ouvir A rapidamente. nova reforma tudo tributária, bem. ela vem simplificando, ela vem facilitando o funcionamento do nosso sistema tributário para que com isso o Brasil avance em competitividade e em avançando em competitividade nós vamos ter mais geração de emprego, mais geração de renda e vamos ter um sistema tributário que traga para o Brasil a condição de competir com os outros países, para que sejamos um país atrativo aos investimentos, sejam eles investimentos nacionais, investimentos internacionais, mas que tudo isso passe por esse sistema tributário que trará também segurança jurídica para quem vier gerar emprego e renda aqui no nosso país. Deixa eu só corrigir aqui, Messinho Lucena está em licença, quem substitui é a Elisa Virgínia, que se absteve da votação. É porque ela tem uma declaração dela até interessante, dizendo que isso é uma reforma do PT, eu vou estudar um pouco mais, só que não deu tempo de estudar. A reforma veio com a Arthur Lira e o acordo que foi feito com o governo da semana passada é para votar essa primeira lei complementar agora do primeiro semestre, para dar tempo para o Senado aprovar no segundo semestre, cumprir as coisas, então já foi por cima. 2 abstenções, uma foi da Paraíba, foi de Elisa Virgínia. Apenas 2 da Câmara inteira. Elisa foi a única e 2 votos contra apenas aqui da Paraíba, os 2 do PL, que foi a orientação do partido de Bolsonaro. Tanto Cabo Gilberto, e o que é Elton mais Roberto. ideológico, como o Elton Roberto, votaram contra. Você destacou essa história da carne, você vê por que é que a carne deu muito problema. Foi uma reforma tributária gigantesca, mudanças gigantescas no sistema, uma mudança realmente significativa, uma mudança que você é difícil mensurar, tá certo, o tamanho dessa mudança. Uma mudança realmente muito positiva para o Brasil, para o futuro do Brasil. Agora, por que chamou tanta atenção da carne? Porque foi o único item que neste momento tinha uma disputa política. Engraçado, então meu amigo, vira política, a reforma é toda mais importante, mas a política domina. Por que virou disputa política? Porque o governo Lula, o presidente Lula, tem um discurso da campanha eleitoral da picanha, né? O pobre vai comer picanha, voltar a comer picanha e tal, e o pessoal fica vez por outro pegando no pé. Não comeu. Aí vai lá. Alíquota 0 para carne na cesta básica. O que é que acontece? Tinha estudos da equipe econômica que essa alíquota 0 aumentava em quase 1% aquilo que vai ser a alíquota de cobrança de impostos no Brasil. 26,5%. Né? É o que vai se estabelecer. Hoje, quando se soma, o brasileiro paga cerca de 35% em torno de impostos. Então vai cair aí quase 10% quando for implantada essa nova reforma. E aí, mas o agronegócio, mas não era só o agronegócio, o agronegócio queria zerar, para vender carne. O agronegócio é forte, para vender carne, vender muita carne para o futuro. Mas entrou aí Arthur Lira, para os outros setores empresariais que vão para eles, assim, não, a carne não. Deixa a carne fora. A carne, 60%. Então ia ter um desconto de 60% da carne. E a equipe econômica do governo concordou para poder não aumentar para 27,03%, que seria a alíquota. Então, ou seja, nós todos vamos pagar um pouco, nós todos, o consumo de carne. Só porque era difícil. O que é que fez o agronegócio? A bancada do agronegócio, olha, se o governo não incluir, nós vamos dar ao PL, o Partido Liberal de Bolsonaro, que votou contra a reforma toda, para eles apresentarem um destaque para poder defender a história da carne. Se fosse aprovada com o destaque do PL, quem ia ganhar o destaque era o PL. Então o governo terminou se contorcendo e o relator botou no relatório dele, fez um discurso inclusive dizendo: aqui estou colocando porque é interesse do presidente Lula colocar isso. Duas coisas aí. Primeiro, realmente ele para poder garantir colocar, ele botou uma trava lá, o relator é do PT, dizendo o seguinte, que toda vida que a alíquota passar de 26,5%, o governo federal, o executivo, vai estar autorizado a propor uma nova lei complementar no Congresso, reduzindo alguma coisa, cortando alguma coisa, cortando diferenciado para poder garantir sempre em 26,5% a alíquota e não passar da alíquota. Por isso, então, a carne foi aprovada. Agora, a votação estúpida, Daniel, a história da carne. Sabe quantas pessoas votaram contra
Quantos deputados votaram contra essa história da carne? Quantos? 3 deputados. 2 abstenções de 3 deputados. 447 votos a favor. Uma presença estúpida essa história da carne, porque era política. Quase a Câmara Federal toda de 503 deputados. Quase toda. 3 deputados contrários e 2 abstenções. O agro tem muita força e influência no Congresso Nacional. Votou todo mundo. Eu estou dizendo para você, o PL votou contra tudo. Mas nessa história da carne, para poder não ser acusado de nada, o governo votou. Foi puramente política nesse item aqui. Tinha essa história de que, veja bem, hoje eu estava fazendo aqui, os ricos vão comer carne com imposto zero por conta, então, da questão política. Os ricos não poderiam pagar o imposto da carne um pouquinho e deixar, então, por mais pobre, porque ganha até 5 salários mínimos, sei lá, pagar imposto, não. Agora, está lá na cesta básica. Filé vai estar na cesta básica, tá? Picanha na cesta básica. Quem come filé? Os mais ricos vão se beneficiar. E o agronegócio, o grande agronegócio nacional. A alternativa que foi proposta ali era o cashback, né? Justamente para a população vulnerável, essa sim, receber de volta o imposto da Poderia ter carne. sido com cashback até um pouquinho mais para frente, por exemplo, assim, que é quem ganha até 5 salários mínimos, cesta básica para quem... Depois disso, então, você vai pagar com desconto 60%, mas virou política. O item da carne virou política. E aí a perspectiva para o Senado é avançar nessa votação, Josival. A gente tem um lobby muito forte. Na PEC, eu lembro muito bem, toda a dificuldade enfrentada de aprovar, e quando chegou no Senado, o lobby foi com mais força ainda. Então, a sua perspectiva é que aconteça da mesma forma agora com a lei complementar? Veja bem, é uma preocupação muito grande de todo mundo, os setores empresariais, os setores, todos foram para o Congresso, foram para a Lira, pressionaram o Lira, estão pressionando Pacheco, porque é o seguinte, cada desconto que você vai dar num setor, certo? Você diz assim, ó, esse setor aqui vai pagar menos impostos aqui, você vai fazer com que outro pague mais, ou com que a alíquota nacional pague mais, porque agora está bem concatenado, né? Então você dá um desconto, não aumenta não. Então há uma pressão muito grande do setor empresarial para que não haja muitas mudanças, e o Congresso tá atento a isso. Mas tem ainda distorções que poderiam ser corrigidas. Por exemplo, armas que estava previsto lá entrar no imposto do pecado, para as pessoas entenderem. Tem a cesta básica, que é alíquota zero, e foi criado então um imposto especial para supérfluos mesmo, tá? Carro, embarcação, jogos, que vai pagar mais alto. Então, cigarro, bebidas. Tá uma discussão muito grande sobre refrigerante, que bebida com açúcar, açucarada, vai entrar refrigerante, então. E aí tiraram armas. Armas não entrou nesse setor, certo? Então esse tipo de lobby vai funcionar. Agora é preciso saber que cada mudança dessa pode implicar na desestruturação do sistema. Não sei. Agora precisa votar no segundo semestre para poder começar a ser implementado a partir do próximo ano, porque só vai realmente terminar de implementar em 2033. E ainda falta uma outra lei complementar, que é a estruturação do sistema, certo? Isso tem um imposto geral agora, os estados deixarão de cobrar ICMS, deixaram de cobrar, não, eles vão arrecadar, mas não é, vão arrecadar para um conselho gestor nacional. Os municípios, o ICMS, o ISS, por exemplo, vai tudo para esse bolo, que acaba esses dois impostos. Como é que vai ser o conselho gestor? Como é que vai ser essa cobrança unificada? Como é que vai ser repartido esse dinheiro? Enfim, é uma outra lei complementar que precisa ser aprovada também urgentemente. Vamos fazer um intervalo aqui, na volta a gente fala ainda sobre políticas, movimentações, inclusive para as eleições. Tem novidade em Bahia, o Josival vai trazer esse assunto daqui a pouco. É bem rapidinho, a gente volta já. No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Voltamos a falar de política aqui no Jornal da Manhã. A ex-prefeita de Bahia, Sara Cabral, sofreu um novo revés na justiça, ela buscando ainda conseguir algum liminar para garantir o registro de candidatura em Bahia. Tá complicada a situação para ela, hein, Josival? Pois é, porque tem uma condenação, Daniel, que
que a torna inelegível por 5 anos. E aí a discussão é sobre uma discussão que os advogados estão tentando fazer sobre o prazo de contagem do trânsito em julgado. Eu vou tentar ver rapidamente para você colocar. A condenação de Sara é março de 2018, tá? Com suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Então, se tivesse contado ali, parado ali, então 5 anos ia dar realmente agora em março de 23, e ela poderia ser candidata. Mas só que ela recorreu, os advogados recorreram, apresentaram recurso, embargo, declaração, enfim, resultado. Quando terminou a condenação, o julgamento desse recurso foi em setembro de 2019. Contado 5 anos, que é como a lei diz, começa a contar do trânsito em julgado. Quando todos os recursos são julgados. Então, de setembro de 2023, essa inelegibilidade de Sara vai até 2025. Mas o que é que os advogados alegam? Com base numa jurisprudência e numa mudança de lei. O que é que eles dizem assim? O recurso que foi apresentado não discutia a questão da inelegibilidade, a questão dos direitos políticos. Discutia outros aspectos da sentença. Não era um mérito, era a forma de julgamento, algo nesse multa, sentido. foi a multa, enfim. Sim. Então, eles dizem assim, este ponto aqui da sentença, então, para eles, tá certo? Acabaram ali. Acabou ali. 2018. Só que não é o que está entendendo o juiz Emiliano Zapata e o desembargador Roberto Vanderlei. Ele diz o seguinte, que a lei não fala de parcialidade de cumprimento desses prazos, não. A lei fala a sentença transitada em julgado. É o que a lei diz. Que começa a contar quando a sentença transita em julgado. Então não tem parcialidade por isso. Ele negou rapidamente. Então, são reveses, sim, que impedem ela de ser candidata. Agora, o que é que eu fiquei imaginando? Por que tanta pressa? Porque os advogados foram lá, pediram a liminar assim, isso foi sexta-feira, o julgamento aqui na Paraíba, a publicação. Ele, na segunda-feira, terça-feira, já tinham entrado com um recurso lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e na quarta-feira já tinha decisão, ou seja, rápido, liminar por cima de liminar, negar, no caso a liminar negar. O que é que eu acho que os advogados querem? Eles, de certa forma, querem esses reveses aqui agora, porque falta só um mês para o registro da candidatura, eles precisam conseguir uma liminar para registrar a candidatura de Sara, vai para Brasília. E aí a impressão que eu tenho é que eles estão achando que em Brasília resolvem, né? Tudo se resolve. Então vamos passar por essas etapas aqui, onde o direito está sendo observado, e vamos tentar ver se a gente consegue uma liminar política em Brasília. Eu acho que só pode ser que os reveses são, tá fazendo parte do jogo para ver se vai até Brasília e se consegue uma liminar, registra a candidatura. Se conseguiram eliminar e registrar a candidatura, meu amigo, para poder, daqui que julga o mérito das coisas, então não vai julgar tão cedo essa situação. Acho que é isso que eles estão querendo. Para fechar aqui, vamos falar de Marcelo Queiroga, pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Divulgação do portal Metrópolis, de que ele foi punido pela Comissão de Ética da Presidência por chamar de vermes os defensores da liberação das drogas e defender a morte dessas pessoas quando chefiava o Ministério. Essa fala quando Queiroga chefiava o Ministério da Saúde. A censura ética foi aplicada em março, estava sob sigilo até agora e acabou sendo revelada agora pelo portal Metrópolis. Atualmente, Queiroga está nessa disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Para o aspecto ideológico, essa condenação é até boa para ele, né? Porque é uma forma de se atrelar ainda mais ao bolsonarismo nesse combate incisivo à liberação das drogas. O que é que você achou, Josival? Como é que esse elemento pode ser colocado no debate aqui em João Pessoa? Eu não sei, realmente, para o perfil ideológico, pode ser que seja interessante para Queiroga, se ele for acusado disso, que é um discurso que ele faz contra as drogas. Agora, para o perfil profissional, é muito ruim, tá certo? Muito, muito colocado, que também isso vai pesar, eu acho que entre outras pessoas. Ele lá sugere a aplicação de um vermífugo, né, para matar então esses vermes. É isso que ele propõe lá na história. Essa história da censura ética da presidência mancha o currículo. Não tem outras punições, diz que é o mais grave. É uma mancha no currículo, lamentavelmente.
Não sei se vai entrar não, mas é possível que entre no debate, e dependendo do clima da campanha eleitoral, ele pode até sustentar, se ele achar que vai ser interessante para ser votado por aqueles segmentos, que eu não sei se já são. As pesquisas com relação, quando foram feitas em relação, quando o Supremo Tribunal Federal estava votando ali nos últimos dias a história das drogas, as pesquisas já não foram assim tão ruins para quem defende a descriminalização. Eu não estou dizendo a liberação, mas ali votava a descriminalização. As pesquisas já indicaram que a maioria da população aprovava a descriminalização, ou seja, aquela história, não criminalizar quem é apenas usuário.